Olá, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, como vai você? Eu sou a psicóloga e psicanalista Regina Célia. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença. E aí, você assistiu o nosso vídeo da semana passada? A primeira parte da nossa entrevista com a Roseli Garcia, a consultora em audiodescrição? Vamos lá para o vídeo de hoje, segunda e última parte. E a Roseli tem muito mais coisa para contar para a gente. Já peço para você que, por favor, lembre de dar o seu gostei, tá? Já a primeira coisa que vocês façam aí, logo que abrir o vídeo, lembra de ler a descrição, a sinopse, o resumo do vídeo, que eu sempre coloco lá um texto. Eu escrevo o texto e a Isa coloca aí como primeiro comentário ou na descrição do vídeo, como ficar mais fácil para vocês acessarem. Leia lá a sinopse, o resumo do que vai ser falado nesse vídeo e curtam, lembra de dar aí o gostei, compartilhe e, por favor, gente, eu não sei mais o que fazer. Coloca um girassol, coloca um coração, coloca uma mãozinha dando tchau, coloca alguma coisa pra gente saber que tem mais alguém aqui com a gente. Tá bom, gente? É muito importante sua participação, até mesmo para que o vídeo do YouTube, essa mídia tão poderosa, reconheça que o que a gente está falando aqui é muito importante. Bom, não vamos perder tempo, vamos lá assistir a segunda e última parte da entrevista com a Roseli Garcia. Vamos lá? Pode pôr aí, Isa. Aí, Roseli, você contou aí um pouquinho da origem da sua deficiência, né? A retinopatia da prematuridade. Você tem uma irmã que não tem deficiência visual, né? E eu queria saber se você saberia contar pra gente como que foi a reação da sua família depois desse seu diagnóstico e como é a sua reação hoje em saber que você tem uma irmã gêmea que não tem deficiência e que você tem uma deficiência? Como é a sua relação com essa questão da sua deficiência, do seu diagnóstico em si? A minha família, a princípio, como nunca tinha tido, né, nós éramos as primeiras filhas, né, da família, dos meus pais. Eles tentaram procurar saber se havia alguma forma de reverter, né, mas foi falado que não havia essa forma de reversão. Então, os meus pais, por providência divina, na minha família, eu tenho 2 tias que são irmãs do meu pai, que são especialistas em deficiência visual. Então, elas, no decorrer, depois da trajetória, elas indicaram a escola para que eu pudesse estudar. Eu estudei no Instituto Padre Chico no primário, na pré-escola, me alfabetizei em braille. Meus pais nunca me esconderam, nunca me colocaram num canto. Eu sempre participei das festas em família, das brincadeiras, tudo mais. Isso fez com que a minha relação com a minha deficiência ficasse bem mais facilitada. E cada vez mais eu, enquanto pessoa com deficiência, aceitasse e compreendesse como conviver com a minha deficiência desde criança, que isso é muito importante, né? Para as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, não só visual. O importante é que a pessoa tenha, que a família aceite ou que a família conviva com isso, com mais naturalidade, fazendo com que a criança também possa conviver melhor com a própria deficiência dela. Então, isso aconteceu comigo. É claro que depois eu fui para uma escola que não tinham somente pessoas com deficiência. É um pouco mais difícil, mas aí você acaba convivendo com outras crianças, elas acabam perguntando. A metodologia de estudo é diferente de uma escola que apresenta só pessoas com deficiência, e você vai se acostumando e vai aprendendo a conviver
E aí, quando você vai chegando mais na fase de adolescência, isso vai ficando mais natural. É claro que você tem todas aquelas características de adolescente, não tem como, né? Porque é da cronologia. Mas se você aceita melhor a sua deficiência, a sua adolescência fica muito melhor, porque aí essa questão da rejeição, né? Tudo bem que existe, não tem como não dizer que não existe essa questão, né? Que você acaba percebendo que as pessoas têm preconceito, que as pessoas rejeitam um pouco você enquanto uma pessoa, pensam só na sua deficiência. Mas, assim, a naturalidade de conviver com isso é maior, né? Então, é bem melhor dessa forma. E aí, na fase adulta, a gente vai tendo as nossas escolhas de acordo com o que a gente conviveu durante muito tempo com a deficiência, e a gente pode, digamos assim, entre aspas, se virar melhor, porque a gente já teve uma base, um apoio bem firme, né? Bem sólido. Coisas importantes aí que a Roseli falou, né? O Instituto Padre Chico, já em outra situação, outro entrevistado também citou, o Instituto Padre Chico, há muitos anos atrás, ele era um colégio, né? Cuidado por uma organização religiosa, exclusivo para pessoas com deficiência visual. Vinham pessoas de fora de São Paulo, inclusive de outros estados, para estudar aqui no regime de internato, né? E atualmente esse colégio não é mais exclusivo para alunos com deficiência visual, é um colégio misto, né, de pessoas com e sem deficiência visual. Então, eu acho que em muitas situações, essa circunstância da mistura do outro, né, da inclusão do outro, porque eu acredito, e a Roseli pode dar um pouquinho da opinião dela também, que inclusão é isso, quando estão pessoas com e sem deficiência. Quando você coloca só pessoas com deficiência, só uma deficiência ou várias deficiências juntas, não seria tanto a inclusão, né? Eu acho que a inclusão é isso, é um se adaptar à capacidade e à limitação do outro, né? É a gente poder aí mesclar e criar condições de que a gente tenha vantagens ou condições de desenvolver a atividade de forma semelhante, mas desenvolver. Acho que isso é muito importante, né, Rô? O que você acha dessa mistura de pessoas com e sem deficiências e deficiências diferenciadas no mesmo grupo? Assim, a inclusão é definida pela mistura mesmo de pessoas com e sem deficiência, né? Agora, quando existem várias pessoas, seja com um tipo de deficiência ou com mais de uma deficiência no mesmo local, pode haver a inclusão entre elas também, com tipos diferentes de deficiência, né? Porque, veja bem, muitas vezes um cadeirante sabe o que ele precisa, mas ele não sabe o que um cego precisa, né? Então, eu acho que a inclusão interdeficiências também existe, né? Porque a inclusão, ela existe quando a gente se relaciona e aí fica algo esclarecedor, tanto para um quanto para o outro, né? Agora, o que acontece é que se a gente convive só com pessoas com deficiência, realmente, não é uma inclusão propriamente dita, porque você não convive com as outras pessoas, você convive só com um tipo de segmento na sociedade, que é a questão das deficiências. Então, eu concordo, a inclusão tem que ser vivida por pessoas com e sem deficiência. Aí sim é realmente a inclusão. Informar, né, que nem a Roseli falou, e é muito comum na maioria das pessoas com deficiência, a gente ser o único da família com deficiência, com pessoa com deficiência, né? São raros os casos
são menores, não digo nem raros, mas um número menor de pessoas que têm mais de uma pessoa com deficiência na mesma família. Mas o que é muito interessante é que a maioria das famílias, quando chega um ente, né, da familiar com deficiência, ou adquirida, ou de nascença, eles não saberem o que fazer, como agir, por quê? Por falta, muitas vezes, de informação, que é o que eu estou propondo aqui. Gente, existem condições de você ter, a Roseli citou, outros convidados também citaram aí, né, de recursos como leitor de tela, aplicativos de celular, né, que a tecnologia veio trazer uma facilidade para a gente da gente se adaptar, e eu volto a falar, de agir de forma diferente em situações semelhantes. Então, como é aprender a ler e escrever para uma criança cega, como é aprender a ler e escrever para uma criança surda, e como é aprender a ler e escrever para uma criança que não tenha nem surdez nem cegueira, né? É uma forma diferente de aprendizado, mas todas são possíveis. E acho que a gente não pode nem classificar, né, Roseli, como fácil ou difícil. Todas, dependendo de cada situação, vai ter que ter um investimento aí de energia, de trabalho, de atividade, para que a gente realize. Todas serão alfabetizadas, aprenderão a ler e escrever, só que cada uma do seu jeito. Não é isso, Rô? Isso mesmo. Então, assim, o que é a proposta desse quadro para vocês, que está aí me assistindo, ouvindo eu e a Roseli, né? É saber que existe vida após a deficiência, existem situações que a gente pode melhorar, né? E depende muito da informação, de você estar disposto a aceitar que agir diferente pode ser normal, só é diferente. Bom, Rô, você citou ali logo no começo na sua apresentação, né, um termo aí que eu não sei até que ponto é conhecido por todo mundo. Eu sempre falo, né, de me autodescrever, falo aí, né, do ambiente onde eu tô, descrever onde eu tô. E você falou aí, né, da audiodescrição. Eu queria primeiro que você, por favor, definisse o que é audiodescrição e para que serve essa tal de audiodescrição. Bom, a audiodescrição é um recurso comunicacional que permite a pessoas com deficiência visual assistirem a espetáculos, filmes, palestras, com maior amplitude em relação à descrição do que está sendo realizado, seja no palco, seja na questão na questão cinematográfica, em diferentes locais, esporte, cultura, lazer, para que as pessoas tenham condições de saber o que está sendo realizado, como está sendo realizado, por meio da descrição. O que as pessoas não veem pode ser descrito através de palavras. Então, essa é a audiodescrição. A audiodescrição, ela permite com que as pessoas com deficiência visual possam ter igualdade de condições em relação às pessoas que não têm deficiência, de assistir toda e qualquer veiculação comunicacional e, por meio da descrição, da audiodescrição, ter a condição de saber tudo o que está acontecendo e poder, no final de um espetáculo ou de um filme, ter as mesmas condições de comentar com as outras pessoas que não têm deficiência o que aconteceu, porque ela também viu, mas ela viu de uma outra forma, que foi por meio da audiodescrição. Uhum. Você falou também no começo sobre a sua profissão, que você faz audiodescrição
acho que foi esse o termo, se eu estiver equivocada você pode corrigir, deve, né? A descrição tátil de museus, o que é isso? Isso para mim também é novo, viu, gente? Vocês que estão me assistindo, eu só ia falar com a Roseli primeiramente sobre a audiodescrição, aí ela veio falar da descrição no museu, acho que é interessante você saber um pouquinho. Você podia falar um pouquinho sobre isso, ou o que é essa questão aí que você falou do museu? Ah, posso. Os museus, eles apresentam audioguia. Eles podem apresentar uma audioguia que é semelhante à audiodescrição, né? É uma audiodescrição de todo o espaço expositivo por meio de um fone de ouvido e de um receptor, assim como em espetáculos. Você pode ouvir, então, tudo sobre o que tem no espaço expositivo e a descrição das obras que ali estão apresentadas de cada artista. Esse é o audioguia com a audiodescrição do que está presente em determinada exposição do espaço museológico. E também dá condições de você conhecer exatamente os elementos presentes no museu. E juntamente com a audioguia, a gente pode ter as obras táteis, obras de arte que são táteis. Ou seja, respeitando a fidelidade do artista que criou a obra de arte, vai ser criada uma obra de arte adaptada, com texturas, diferentes tipos de texturas, relevos, e toda essa condição tátil para que a pessoa com deficiência visual possa tocar, e também a pessoa com baixa visão, por meio de contrastes de cores, junto à obra adaptada, também possa perceber o contraste de cores. Enquanto que a pessoa que não tem baixa visão, que é totalmente cega, ouve pela audiodescrição, pela audioguia, através da audiodescrição, a descrição da obra tátil que está sendo demonstrada para ela por meio do toque. Então, o que eu faço é, eu vou supervisionar essas obras de arte que são elaboradas especialmente para o tato, para saber se a obra está compreensível para o público com deficiência visual, se as texturas estão dignas de acordo com o que o artista propõe na obra, sem texturas, e para percepção tátil, verificar se a percepção tátil permite uma boa compreensão do público que apresenta deficiência visual. Uhum. Então, mais ou menos, se eu estiver equivocada, a Rô pode me corrigir, seria como que uma réplica da obra de arte, só com elementos táteis, né, para que uma pessoa com deficiência visual total possa perceber tatilmente aquelas diferenciações, e para quem tem baixa visão, que consegue perceber cores com detalhes visuais diferenciados para que a pessoa também perceba. Seria mais ou menos isso? É isso mesmo. Só que assim, tem muitas obras táteis que eu sou muito assim exigente, né? E a empresa que eu trabalho, que eu presto consultoria também. Porque as texturas têm que ser é necessário que sejam muito fidedignas àquilo que quer demonstrar. Então, se quer demonstrar um jardim, tem que ter uma textura de grama. Mas essa textura tem que ser de grama mesmo, respeitar. E na hora que a pessoa coloca a mão na textura, ela já fala, nossa, isso aqui é uma grama. Uhum. Só que é um gramado. Só que, então, assim, tem que ser muito fidedigna essas texturas. Porque é isso, né? A gente precisa perceber da mesma forma que as pessoas videntes, ou seja, as pessoas que possuem sentido da visão, percebem. Então, a gente vê muita obra aí que parece mais um boneco do que uma obra, né? Sim, exatamente. Então, é essa cautela da empresa
né, que a Roseli trabalha e a Roseli faz a supervisão para ver se isso é mesmo. Então, por exemplo, você pode colocar, para representar a grama, né, você colocar, sei lá, vou dar um exemplo aí, como sou professora, né, recortar um monte de plástico, né, de sacolinhas plásticas do supermercado e falar, faz de conta, é verde, né? Faz de conta que isso aqui é a grama, e não é isso, o propósito é que pareça mesmo a grama, né? Eu lembro que uma vez eu fui visitar até uma exposição com o apoio da Amanda Tojal, que acho que é a dona de uma empresa, né, dessa Arte e Inclusão, chama isso, da Arte e Inclusão, que transforma essas peças, né? E eu lembro que eu vi uma peça de um artista que eu não vou lembrar o nome agora, mas se chama O Caipira, e ele estava sentadinho, e assim, eu fui apalpar, né, passar a mão para sentir o que era a peça, e dava para sentir até a dobrinha do joelho, assim, sabe? Então eu fiquei até admirada, nossa, perfeito, parece um corpo, não é um boneco, né? Não é uma textura de boneco, e tem até esse detalhinho, até essa preocupação tiveram, né? O bebê tem uma ruguinha no braço, igualzinho, o lábio no bebê tem um buraquinho, assim, né? Então é muito interessante. Essa exposição chama, que você foi ver, que eu também já vi várias vezes, é Sentir para Ver. Uhum. É maravilhosa a exposição da Amanda Tojal, que eu também faço avaliações para Amanda, né, na Arte e Inclusão. É maravilhosa essa exposição, porque ela mostra o tridimensional, como a pessoa cega percebe, e o bidimensional para a pessoa cega saber como as pessoas videntes percebem, que é muito diferente. Sim. A audiodescrição, né? Ela normalmente é feita por quem enxerga, né? As pessoas que não têm deficiência visual vão falar todas as informações, os detalhes, e eu vou trazer aqui depois uma profissional da área, né, que é a Lívia Mota, para contar sobre o ponto de vista de quem não tem deficiência visual, o que é a audiodescrição, né? Mas por enquanto vamos ficarmos só aqui, né, no exemplo, na conversa com a Roseli, na experiência da Roseli Garcia, né, que é a audiodescrição, que ela é feita por uma pessoa que não tem deficiência visual, explicando para a gente lá seus pormenores, como eu falei, a Roseli falou, né, o brinco, como que brinco que tá, se tá de óculos, como eu sempre estou de óculos, né, a cor dos meus óculos, a armação. Geralmente isso inicialmente é feito por uma pessoa que enxerga, que não tem deficiência visual. Depois vem uma avaliação das pessoas com deficiência visual para ver se isso é compreensível a nossa deficiência, se está claro, se não está faltando detalhe, se tem detalhe demais, alguma coisa assim, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Inclusive eu trabalho para esse serviço também, para ver consultoria, para ver com palavras, da Lívia Mota, que é a pioneira da audiodescrição aqui, né? Uhum. E qual como você conheceu? Você falou ali, acho que é 2004, né? Como você conheceu a audiodescrição e o que te levou a trabalhar como consultora? E explica o que é ser consultora. Bom, o que me levou à audiodescrição foi exatamente o convite da Lívia Mota, em 2004, 2005. Havia várias peças de teatro no Teatro Vivo com audiodescrição, e aí eu fui convidada para assistir algumas dessas peças e eu me apaixonei pela audiodescrição. Então aí eu comecei a assistir cada vez mais peças com audiodescrição. E aí, como eu sempre estava nos espetáculos e sempre me interessei muito por isso, fiz o curso com a Lívia Mota de audiodescrição, e depois a gente foi trabalhando um pouco junto com alguns filmes, alguns espetáculos. E aí, quando eu fui perceber, eu já estava embrenhada mesmo na audiodescrição. E aí a Lívia me colocou como consultora da empresa dela, do Ver com Palavras, porque eu estava muito interessada nesse assunto.
Importante dizer que, vamos lá, o que é ser um consultor em audiodescrição? Um consultor em audiodescrição tem que ser uma pessoa com deficiência visual, né? Ou seja, cega ou com baixa visão, para avaliar exatamente o que o audiodescritor, o roteirista, por exemplo, tem um espetáculo, roteirista em audiodescrição, que é uma pessoa que enxerga, vai assistir aos ensaios, vai pegar o roteiro que foi dado para eles, para a pessoa que faz o roteiro, né, pelo próprio diretor do espetáculo, tem um roteiro. Aí, eles, de acordo com o roteiro da peça inteira, vai ser feita a audiodescrição dos elementos que não dá para ser vistos. Esse roteiro é passado para a pessoa que tem deficiência visual, para verificar se o roteiro foi compreensível, se o vocabulário está compreensível, se as explicações estão compreensíveis, se é algo que todo o público consegue entender, se há ambiguidade, e enfim. E aí a gente vai conversando com o roteirista, a pessoa que enxerga, tirando dúvidas, e aí esclarecendo cada um na sua função, e aí eu faço essa avaliação com as considerações, aí são feitas correções, para que todo o espetáculo fique ajustado para o público com deficiência visual assistir da melhor forma possível. Então, você falou, a definição do que é audiodescrição é um recurso comunicacional, é isso? Isso, é um recurso de acessibilidade comunicacional. Tá. Então, esse recurso, né, ele pode ser utilizado em quais meios de comunicação? Vamos lá. Então, você falou aí de teatro. Pode ser teatro, pode ser colocado em filmes, né? Seja, se quem tiver a oportunidade de, na TV, colocar o filme com audiodescrição, vai perceber que uma pessoa lá no fundo, enquanto tem a fala dos atores, né, dos artistas, quando para um pouquinho de falar, lá no fundo vem uma outra voz descrevendo o ambiente, o que ele está fazendo. E aí também dá para ter audiodescrição em vídeos. Então, um vídeo que quer ser veiculado, por exemplo, o vídeo do Bradesco. Todo ano tem um vídeo de Natal do Bradesco. Então, a empresa pede para ver com palavras, vamos supor, colocar audiodescrição nesse vídeo. Então, é colocar a audiodescrição no momento que dá tempo para falar rapidinho a descrição principal do que está sendo veiculado visualmente no vídeo. Também dá para ser colocado. Em jogos de futebol, também dá para ter audiodescrição. Carnaval, para ter audiodescrição. Tem o pessoal fica com os receptores e com fone de ouvido lá no carnaval, né? No sambódromo, né? Sambódromo. Uhum. E aí fica, é isso mesmo, lá no sambódromo, isso. E fica lá com esses receptores e o audiodescritor fica descrevendo as alegorias, as fantasias, tudo, aqueles brilhos, aquela maravilha. Então tudo olha quanta coisa dá para ter audiodescrição, veja, quanta coisa. Além dessa questão dos museus, como você falou, né? Sim, museus, museus, peças de teatro. Quer dizer, eu volto a falar, é um outro olhar para a mesma situação, né? Uma outra forma de aprender, de entender uma mesma situação. As Paralimpíadas, né? Sim, as Olimpíadas também, as Paralimpíadas, os jogos no geral. Tudo dá para ter audiodescrição, os jogos no geral. Voleibol, futebol, basquete, todos os jogos dá para ter audiodescrição.
Então, Roseli, vamos já finalizando a nossa entrevista, a nossa conversa, muito gostosa, muito informativa, né? Muito simpática da sua parte e muito esclarecedora. E muitas coisas aqui, gente, eu tenho certeza que você vai ficar em dúvida, que você vai querer saber sobre o que nós estamos falando, né? Então, assim, a minha intenção é justamente isso, jogar para vocês, criar a curiosidade em vocês, para gerar em vocês perguntas, colocar aqui no nosso comentário o que você achou aí da conversa que eu tive hoje com a Roseli Garcia, essa consultora em audiodescrição, né? E pesquisar, também pesquise, dê sua opinião, ensine para outras pessoas que tenham deficiência visual como é possível acessar a audiodescrição aí da televisão, acessar a audiodescrição de filmes, de peça de teatro, conhecer sobre isso, que existem possibilidades, não existe só a limitação, principalmente com a evolução da tecnologia e de tantos outros recursos, né? Existe uma vida, sim, mesmo sendo deficiente. Então, para quem, por um acaso, há pouco tempo, ou adquiriu uma deficiência e acha que por isso a vida acabou, não. Tenha certeza que viver é muito bom e que existem outras possibilidades, né? Então, já vou pedindo aí para você colocar aí o seu gostei, faz assim, ó, dá o seu gostei agora e depois, se você, quando terminar o vídeo, você não tiver gostado, pega e desclica, clica no desgostei ali, no dislike que eles falam, né? No não gostei, né? Faça um comentário. Se você, por um acaso, não tem nenhum comentário, bate um aplauso, né? Mostra um aplausinho para Roseli Garcia, manda uma florzinha, um coraçãozinho, para eu saber que você está aqui comigo. E, acima de tudo, compartilhe com outras pessoas, para que muita gente saiba que existe uma eficiência dentro da deficiência. E eu, Roseli, então, agradeço muito você a ter se disponibilizado a vir aqui falar com a gente, né? Ter passado tanta informação para a gente, contado um pouco da sua história, da história da sua família, né? E peço para você fazer as suas considerações finais e muito obrigado mesmo, Rô. Eu que agradeço, Regina, por você ter me convidado para vir até aqui o seu canal, falar com o pessoal. Seu canal é muito útil, volto a dizer, reafirmo, é muito útil mesmo. Quero dizer para as pessoas que tenham familiares com deficiência visual e ainda não conhecem a audiodescrição, para que as pessoas permitam que essas pessoas com deficiência visual conheçam a audiodescrição por meio de filmes na TV, que é possível acessar, assistindo espetáculos, vídeos, e você também pode descrever, né? Não precisa, aqui é profissional, mas você da família descreva, conte os ambientes para as pessoas com deficiência na sua casa, conte das fotos que você vê, que é muito importante esse repertório de experiência. Vão a museus que têm obras adaptadas para vocês conhecerem e para vocês terem cada vez mais repertório de experiência nesse sentido. É o que eu falo, a cultura, o lazer, a atitude de eu quero, né? Eu preciso, eu tenho interesse, faz com que a gente fique cada vez melhor, dia após dia, e não se feche numa concha. Uma concha, né, que é importante que a gente se abra para a gente realçar novos voos. Vale muito a pena, muito agradecida, viu? Obrigada, Regina. Então, mais uma vez, para encerrar agora, né? Lembra aí de dar o seu gostei, fazer um comentário, colocar um coração, um aplauso para a Roseli, um girassol para mim, né? E compartilhar com as pessoas que você gosta, para que eles saibam
que existe eficiência na deficiência. E até o nosso próximo episódio aqui da série Eficiência dentro da Deficiência. Tchau, gente. Tchau, Roseli. Obrigado. Tchau, um girassol para você.